Parabéns mais uma vez a você que é mãe. Só existe um amor maior do que amor de mãe, que é o amor de Deus o Pai. No ano de 2000, nós morávamos no bairro Ponte Preta, em Campinas, e ocorreu um fato que marcou muito, eu jamais esqueci, um fato triste. Uma mãe estava com a sua filha caminhando pela calçada, uma adolescente, e dois rapazes pararam com duas motos, obrigando que a garota subisse na garupa. Não queriam assaltá-la, nem a mãe, mas apenas fazer maldade. A mãe, percebendo o que poderia acontecer com a sua filha, se colocou entre os dois bandidos e disse: "A minha filha só será levada se eu for morta." E aqueles rapazes, que mais tarde foram presos, atiraram naquela mulher que se colocou entre ela, a sua filha e os bandidos. E aqueles instrumentos do diabo atiraram contra aquela jovem mãe de 40 e poucos anos. Ela caiu morta e a sua filha pôde correr e pedir socorro num comércio ali perto. Ela deu a vida pela sua própria filha. Mãe não precisa pensar para fazer essas coisas. Por isso que a Bíblia diz, seria possível, ainda que uma mãe, porque existem mães que não, infelizmente, mas ainda que uma mãe se esquecesse do filho, Deus jamais se esquecerá de cada um de nós. Abra a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 7, o verso 9 até o verso 17. Quero agradecer o Gideon, que já colocou ali o cumprimento do Salmo 23 no Apocalipse. Na verdade, irmãos, o título que eu havia colocado para esse sermão é Quando o Cordeiro se torna pastor. Então, mas nós mudamos aqui o cumprimento do Salmo 23 no Apocalipse. Quando que o Salmo 23 vai se cumprir? O salmo mais amado, mais querido da Bíblia, mas ainda não temos a totalidade do seu cumprimento. Ainda os pastos não são tão verdejantes, ainda as águas não nos refrescam totalmente, ainda passamos pelo vale da sombra e da morte, mas nós vamos ver no final que em breve esse salmo terá um cumprimento final. Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai, chegou o momento de proclamar a palavra do Senhor, palavra inspirada pelo Espírito Santo, incapaz de ser transmitida por um ser humano a ponto de transformar, se não for pelo mesmo Espírito. E nesse momento, Senhor, eu tremo e temo diante da palavra do Senhor e clamo para que o Espírito Santo seja o pregador. O que nós falamos é interpretado de uma forma diferente, de acordo com a necessidade das pessoas. Então, nem sempre o que as pessoas ouvem, seja aqui presencialmente ou através do YouTube ou do Facebook da igreja, nem sempre é aquilo que o Senhor quer falar. Portanto, eu peço que além de o Senhor pregar, o Senhor possa aplicar as necessidades e interpretar as palavras de acordo com o teu querer para abençoar os teus filhos. Portanto, desce sobre nós e prega em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto da Bíblia, uma pergunta: por que Deus revela o futuro? Por que Deus revela o que vai acontecer com os salvos? Nós vamos ler aqui a visão dos glorificados. E por que Deus já antecipa o que vai acontecer com o ímpio, aquele que escolhe não se salvar? Porque isso, para mim, irmãos, é a maior demonstração da revelação de Deus ao revelar o futuro. E nós vamos ver que o futuro do povo de Deus, desde a entrada do pecado no mundo, sempre esteve baseado numa pessoa: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, a palavra Cordeiro, quando se refere a Jesus, aparece 33 vezes. 2 vezes aparece no Evangelho de João, onde João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, aponta Jesus Cristo dizendo que ele é o Cordeiro Pascal, simbolizado pelo que aconteceu no período da Páscoa, a saída de Israel do Egito. Você sabe que a palavra Páscoa significa passar por cima, poupar. Então, quando o anjo destruidor vinha para matar os primogênitos dos ímpios, ele via o sangue nas ombreiras das portas e ele passava por cima, ele pechar, ele poupava. A palavra Páscoa significa poupar, passar por cima quando o sangue era aplicado. Apocalipse 7, verso 9, uma visão dos glorificados. Faz parte do plano de Deus, em seu grande amor, fazer uma revelação do que vai acontecer com você e comigo, e daqueles também que não quererão herdar a vida celestial. Depois destas coisas, o verso 9 de Apocalipse 7 diz: vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Os glorificados clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é um momento de glorificação do nome e da pessoa de Deus e da pessoa do Cordeiro. Um dos anciãos tomou a palavra. Você sabe que os 24 anciãos de Apocalipse são 24 seres humanos literais que foram levados para nos representar ali diante de Deus no momento das decisões que são tomadas. Um dos anciãos, um dos seres humanos que estavam ali nesse momento de glorificação do nome de Deus, perguntou: e estes? Estes da grande multidão, que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, do grande conflito. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles a sua morada, esquenu, a sua tenda, o seu tabernáculo. E aí vem o cumprimento do Salmo 23, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o ardor do sol, o calor do sol, o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono se torna pastor, e os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos, e a palavra grega ali é cada lágrima. Cada lágrima. Desde a entrada do pecado em nosso mundo, o problema do ser humano sempre foi a independência de Deus, usando suas vestes que representam suas escolhas, que se refletem em seu caráter e em seu comportamento. Das 33 vezes que aparece a palavra Cordeiro no Novo Testamento, 2 vezes são citadas em João, pelo apóstolo, e 1 vez em Paulo. E 30 vezes a palavra Cordeiro aparece no Apocalipse. E nós vamos ver que no Apocalipse, o Cordeiro de Deus, eu vou citar as 33 vezes, sem você precisar ler, para ser dinâmico. No momento, o Cordeiro de Deus, ele se torna um pastor. E o salmo que tanto amamos se cumprirá. E a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da eternidade, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é a razão de vivermos como cristãos. Irmãos, agora, nós vamos ver aqui nesse texto de Apocalipse que nós lemos 2 coisas. A representação do caráter de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, mas também a representação das vestes que nós temos que ter, o nosso caráter.
E sempre depois do pecado, o ser humano tentou viver a sua vida do jeito que ele quis, entendendo que ele deveria fazer as suas próprias escolhas e decisões. Logicamente, nós somos o arquiteto do nosso destino. Mas toda vez, irmãos, que o homem teimou ir contra a vontade de Deus, ele sempre se feriu, sempre se machucou, sempre. Adão logo escolheu as vestes da fuga de Deus. Caim logo escolheu as vestes da rebelião e da ingratidão. Nabucodonosor escolheu as vestes da arrogância. Davi, se você estudar, irmãos, a vida de Davi, o homem que foi segundo o coração de Deus, mas Davi tinha um grave problema na sua vida. Davi tinha as vestes dos pecados repetitivos, era uma ovelha errante. Salomão escolheu as vestes da idolatria e do paganismo. Manassés escolheu as vestes dos sacrifícios satânicos, queimou seus filhos, era um adorador do sol, da lua, das estrelas, dos astros. Sansão escolheu as vestes da sensualidade. Saulo escolheu as vestes do sentimento de ódio e violência contra os primeiros cristãos. Pedro escolheu as vestes da autossuficiência. Maria de Magdala escolheu as vestes da prostituição. Porém, todos os homens, eu só citei alguns, todos os homens e mulheres que vestiram as suas próprias vestes, chegaram no momento em que perceberam que precisavam de novas vestes, as vestes de Cristo, e permitiram uma nova vestimento, e foram salvos e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Porém, alguns não quiseram, como Caim, como Saul, como Judas. E sempre, irmãos, fica diante de nós a oferta de Deus, a proposta de Deus. E Deus diz assim: as suas vestes ou as minhas? Irmãos, nós não entraremos no céu por nossas vestes. As vestes simbolizam as nossas escolhas, decisões, o nosso caráter. E você está cansado de ouvir, desde quando você se tornou cristão, que a única coisa que nos levará para o céu, ou a única coisa que levaremos para o céu, é o nosso caráter, um caráter transformado. Vestes trocadas, salvos. Vestes pessoais, perdidos. Então, por que Deus já nos concede uma visão dos salvos, dos glorificados? Ele nos mostra o caminho e a verdade necessários para a entrada no reino da graça aqui e no reino da glória que se aproxima. Deus concede uma visão do reino da glória para nos encorajar. Irmãos, Deus é amor e Deus já nos mostra o caminho, a verdade e a vida, dizendo: filho, este é o caminho, andai por ele. É um caminho estreito, é apertado, é renúncia, é abnegação, mas esse é o único caminho. E Deus já mostra o resultado final da estrada. E você sabe aonde você já vai passar a eternidade: eternamente salvo ou eternamente perdido. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque com um pai que avisa o filho o que vai acontecer mediante as suas escolhas. O que acontece com os remidos e também o que acontecerá com os perdidos. Deus nos mostra o destino onde nós iremos chegar e o poder que nos dá para escolher vida eterna, ou também a liberdade para escolher a morte eterna. Deixa eu fazer uma pergunta bem solene para você. Hoje é dia 7 de maio de 2022. Vamos supor que durante a pandemia você tivesse morrido, ou antes disso, e você tivesse tido a oportunidade que teve de conhecer Jesus e o Evangelho. Você estaria entre os salvos ou entre os perdidos? Você teria sido sepultado como uma pessoa selada para a vida eterna, uma pessoa selada para a morte eterna? São perguntas que nós devemos fazer. Se eu hoje estivesse morto, por mais que as homenagens e as honrarias, porque toda vez que uma pessoa morre, passa a ser um santo, né? Eu vou repetir uma história que eu já contei no YouTube aí. Uma vez me convidaram para fazer uma parte da cerimônia de um ateu. Era um ateu muito famoso.
O homem era bom. Ele foi um diplomata, escritor, pintor. Criou na grande cidade da qual ele morava, o Lions Club, foi o diretor. Exerceu uma grande influência no governo estadual. Era um político, um ativista. Todavia não acreditava em Deus. Um belo ser humano do ponto de vista intelectual, acadêmico, artista, orador, famoso, conhecido, querido. Amigo pessoal do governador e do prefeito, mas no dia da morte o prefeito e o governador não estavam lá. Mas então me convidaram para falar e eu falei, olha, eu só falo se for no final. Vai estar o senhor e um sacerdote romano. Eu falei, eu só falo se for no final. Então vieram representantes do governo estadual, do governo municipal, autoridades, e deram algumas falas ali. E todo mundo ia atrás do caixão, era um ambiente assim muito bonito, chamado o Crematorium Vaticano. Vaticanum. Então, no final, chuva de pétalas, revoada de 100 pombos brancos, um negócio assim maravilhoso. A música do Roberto Carlos, era um show. E todo mundo ia para trás do caixão, um auditório um pouquinho maior que esse aqui, e falava, esse homem foi isso, esse homem foi aquilo, esse homem foi isso, e foi, e só foi. Aí o sacerdote romano falou, também atrás do caixão, mas era um ateu, confesso, um homem perdido, e eu fui para frente do caixão, falar para os vivos, porque não adianta falar do morto. Aí eu preguei sobre a volta de Jesus e o nosso destino eterno, e não fiz nenhuma referência àquele homem, pelo histórico dele. E eu percebi que algumas pessoas ficaram desconfortáveis. Eu preguei um sermão assim bem duro, forte e firme, perguntando se você estivesse aqui, porque eu estava na frente do caixão, o teu nome estaria onde? Entre os salvos ou entre os perdidos? Porque não basta ter sido. Foi. E daí? Morreu, acabou? O importante é ter sido, faleceu, ressuscitar e continuar a história pela vida eterna. É isso que interessa, irmãos. Então não adianta você fazer uma revoada de pombos, não adianta você soltar música bonita, fazer uma coisa romântica, fazer um negócio, todo mundo se emociona. Daqui a pouco você ressuscita, está na segunda ressurreição, e daí? Não adianta escrever uma frase bonita em cima da lápide. Isso não interessa para Deus. O único meio de salvação instituído após a queda foi através do sangue de outro. E eu gosto de um texto bíblico que diz assim, referindo-se ao Antigo Testamento, Paulo fala em Hebreus, se a fé, se a confiança no sangue de um bode, de um boi, de um novilho, aspergidos sobre o altar, os perdoava, os purificava e os salvava, se eu confiava no sangue de outro animal, quanto mais o sangue de Jesus Cristo purificará a nossa consciência e transformará o nosso coração de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Então nós temos que viver cada dia como salvos, para morrermos, se morrermos, como salvos. E eu gosto de repetir muito essa frase de Paulo, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. E a grande maturidade do apóstolo Paulo, que eu oro a Deus todo dia, para mim morrer é lucro. A morte para mim é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Você acha, irmão, no dia que Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo, que ele estava triste? Estava não. Botaram a cabeça dele no cepo, ele falou, desce machado. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento, o maior, depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento, como obras, porque Jesus falou, depois de mim vocês farão coisas maiores do que eu, não no sentido de poder, mas de extensão, pelo tempo de vida. Paulo viveu seu ministério muito mais tempo do que Jesus Cristo, que viveu até apenas 3 anos. Jesus nunca escreveu um livro. Paulo, do ponto de vista humano, por causa do tempo, fez mais em termos de obras, não em termos de poder. Mas Jesus falou, vocês farão coisas maiores do que eu. E fica imaginando quando Nero prendeu Paulo e foi levado lá para
o lugar da sua execução. Paulo estava cantando, regozijando. Chegou a hora de partir. Aliás, ele já tinha revelação. Ele chegou o tempo da minha partida, chegada, da minha última prisão. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está guardada. E quando o machado veio, Paulo falou assim: e que venha. Que fé, que esperança e que certeza. Então, João 1, 29 e 36 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 e 36 duas vezes, e em 1 Coríntios 7 diz Jesus é o Cordeiro Pascal. Agora, eu quero ler aqui, irmão, de uma forma bem objetiva, mas de uma forma assim dinâmica. O livro do Apocalipse, Jesus é revelado como um cordeiro, mas no final ele se torna um pastor. Porque aquele que deu a vida por nós, voltará para nós e nos levará para o reino celestial e depois da nova terra, e ele vai apacentar o seu povo como pastor. E cada sábado você irá para a Nova Jerusalém, porque a tua vida vai ser uma vida campesina, você vai morar no campo durante a semana, mas todo sábado você vai à cidade, e você sabe disso, você vai ser tão chique, que você vai ter uma casa na cidade e uma casa no campo. Só que a casa na cidade Jesus projetou e fez para você, vai dar de presente. E a casa no campo você vai ter que deixar de ser preguiçoso, então você vai ter que construir a tua casa. Vai se acostumando, irmão, com construção civil. Tá bom? Não sei como vai ser esse negócio, mas cada um de nós vai fazer a sua casa. E Deus é tão bom que você vai ter duas casas, uma na cidade e uma no campo. E cada sábado você vai à igreja em Jerusalém, sabe o quê? Você vai ouvir o pastor pregar. E o teu pastor se chama Jesus Cristo. Uau! Aí eu vou sentar no meio dos bancos com vocês lá, com a minha coroa de ouro, com a palma na mão, minha pedrinha branca aqui, ó, escondidinha, meu novo nome, e com a minha harpa, né? Vamos cantar, vamos dedilhar, né? Assim é violão, né? Vamos dedilhar nossa harpa, nós vamos arremessar nossa coroa. Aí você vai virar um verdadeiro pentecostal e vai parar de ter vergonha e vai dizer: glória, aleluia, amém, 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 amém? A Bíblia fala tanto amém. Sabe o que significa a palavra amém? Não, também. Valeu, Nino, é assim seja. A palavra amém, irmãos, se você for estudar bem profundamente, a palavra amém significa eu quero isso para mim. É mais do que assim seja, é mais do que assim se faça. No original hebraico é eu quero isso para mim. Por isso que uma vez estando em Israel, eu vi um sacerdote proferindo uma bênção, e alguns judeus estavam assim, e depois da bênção sacerdotal eles fecham as mãos e recolhem e falam amém. É como se eles dizendo eu quero, eles tomam posse da bênção, é uma atitude, né? E fazem assim, eu quero isso para mim. E a Bíblia fala muitas vezes no Apocalipse que nós somos muito fracos na fé. Se o pastor pregar meio entusiasmado é pentecostalista, é meio pentecostal. Tem que ser pentecostal, irmão. Você tem que ter alegria. E lá no céu você vai virar um verdadeiro pentecostal. E você não vai ter vergonha de dizer glória, aleluia, amém. Glória, aleluia, amém. Glória, aleluia, amém. É assim que vai ser. Eu lembro uma vez, primeira vez que fui para os Estados Unidos no ano 2000. Fomos de 11 pastores. Fomos numa igreja de adventistas de pretos. Não pode falar negro, né? Agora essa bobagem aí, porque negro não é cor, tem que falar preto, né? Então é uma igreja de pretos, uma igreja de irmãos nossos negros. E chegou lá 11 branquelos, a gente fica até feio no meio deles, né? Entrou aqueles 11 branquelos, aí sentamos na primeira fileira, o pastor levantou para pregar, com uma toalha. Irmãos, o pastor dava uns pulos no púlpito, e o pastor tinha uma roupa bonita, parecia uma beca batismal, uma roupa diferente, o pastor adventista. Mas aquele pastor pregava com entusiasmo, com alegria, e tinha uma irmã atrás de mim, uma senhora, e assim, tudo gente assim, um carrão bonito, uma igreja bonita, o negócio era chique lá, mas só da cor deles, porque os brancos não podiam entrar lá, nós fomos visitar, então fomos bem recebidos. Não é que não podia entrar, lá e tem esse negócio de igreja de preto, igreja de branco, uma bobagem. Mas enfim, um coral lindíssimo, que eles cantavam assim, a gente até assim, não estamos dentro da igreja adventista, porque o negócio aqui está pegando fogo.
E o pastor pulava e pregava e falava de Jesus, e da volta de Jesus, pregou um sermão de Filipenses falando de Jesus Cristo, e tinha uma irmã que levantava atrás de nós assim, e olhava para ela e dizia: preach pastor, preach pastor, preach pastor, prega pastor, prega mais pastor. E eu ficava assustado, e o pastor descendo além, e pregava, e suave, e chegando agora. Falei: rapaz, o negócio aqui é bom demais. Um almoço comunitário, os irmãos se abraçando, aquela alegria, aquela festa. Eu falei: rapaz, nós estamos muito fracos. E aquela irmã achava engraçado, o pastor falava uma frase de efeito, ela levantava e punhava-se a mão e dizia: prega pastor, prega pastor, prega pastor. E a gente muitas vezes nessa letargia, nessa frieza, não dá um estudo bíblico, não entrega um livro, não devolve o santo dízimo, não vibra com as coisas de Deus, parece que a igreja é um lugar assim. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz: clamavam em grande voz dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ações de graça, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus pelos séculos dos séculos. Você acha que quando você estiver sobre o mar de vida, você vai falar essas palavras assim, de uma forma morta, de uma forma acanhada? Não, você vai vibrar, você vai falar com alegria, com entusiasmo, com poder, com emoção, com adoração, porque você não vai se conter e dizer assim: não é possível que eu estou aqui, não é possível que eu estou aqui. Aí você vai entender o que é a graça de Deus. 30 vezes o cordeiro eu vou citar, não precisa você acompanhar por causa do tempo. Apocalipse 5 verso 6, o cordeiro apresenta a sua cruz, de onde verteu graça sobre o mundo em rebelião. Eu vou apenas citar, tá bom? Então procure prestar atenção. O cordeiro apresenta, Jesus começa se apresentando, a primeira coisa que ele faz, Jesus apresenta a sua cruz. Então segue a sequência aí. Apocalipse 5, 6, não precisa ler na Bíblia. O cordeiro apresenta a sua cruz, de onde verteu graça sobre o mundo em rebelião. Segundo, Apocalipse 5, 8, o cordeiro que muda a história do mundo ao tomar o livro. Quando Jesus toma o livro da mão de Deus, ele muda a história, é o livro do destino humano. O destino humano estava para a perdição e Jesus direciona para a salvação. Apocalipse 5,12, o cordeiro recompensado que recebe honra, glória e louvor. Apocalipse 5,13, o cordeiro regendo o universo e este mundo junto com o Pai. Apocalipse 6,1, o cordeiro que abre os 7 selos, os 7 períodos da história. Apocalipse 6, 7, 8, o cordeiro que além de abrir os 7 selos, ele controla a história, e no 4º selo ele mostra domínio completo sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Apocalipse 6, 12, o cordeiro que abre o 6º selo, o penúltimo selo, e controla com poder os eventos finais. Tudo o que está acontecendo neste mundo, irmãos, nós estamos vivendo no final do 6º selo. A abertura do 7º selo é a chegada do cordeiro. E Jesus voltará em glória e majestade, e com ele virá o seu Pai. Então, quando Jesus abre o 6º selo, ele mostra o domínio, mas sobretudo o domínio sobre a morte e também sobre os eventos finais. O cordeiro, Apocalipse 6,16, que derrama sua ira contra o pecado, é chamada a ira do cordeiro. Apocalipse 7,9, quando o cordeiro se torna pastor, nós vamos ver, e leva suas ovelhas para o curral celestial. Apocalipse 7,10, o cordeiro que foi e é o autor, mantenedor e consumador da nossa salvação. Apocalipse 7,14, o cordeiro que é o único capaz de regenerar e transformar o caráter, colocar novas vestes sem as quais ninguém entrará no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito, sem a santificação ninguém verá a Deus. Apocalipse 7,17, o cordeiro que apacenta levará suas ovelhas às fontes da água da vida e enxugará cada lágrima. Eu gosto disso aqui, irmãos. Todas as lágrimas serão enxugadas, mas não todas de uma forma geral. Cada lágrima que você derramou, Deus sabe, Deus vê e Deus enxugará. Apocalipse 8:1, o cordeiro que abre o 7º selo, logo após o fechamento da porta da graça, e ele retorna, o retorno do cordeiro, e o cordeiro traz o seu Pai e todos os anjos, porque ele é o regente. Apocalipse 12:11, o cordeiro cujo sangue é o único meio de toda a vitória pessoal contra o nosso pecado maior, que é o egoísmo. Apocalipse 13:8, o cordeiro que escreve seu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro do cordeiro. Na Bíblia, cordeiro
e o sangue do Cordeiro significa vida. O livro da vida é o livro do Cordeiro, é a mesma coisa. Apocalipse 14:1, o Cordeiro está em pé sobre o monte Sião, símbolo da vitória. O Cordeiro não está mais numa cruz. O Cordeiro está ao lado do trono de Deus, intercedendo por você e por mim, regendo o universo, e um dia ficará em pé sobre o monte Sião como um vitorioso. Apocalipse 14:14 tem duas partes que falam sobre o Cordeiro. A primeira parte diz que o Cordeiro que andará para sempre com suas ovelhas na eternidade. Jesus se tornará pastor e jamais abandonará, porque nunca abandonou. Mas, irmãos, o Cordeiro viverá com as suas ovelhas para sempre. Há um mistério na Bíblia que você e eu só vamos entender quando chegarmos no céu. Irmãos, após a entrada do pecado e por causa da encarnação de Cristo, quando Jesus voltar e nós recebermos a glorificação, hoje já começou esse processo, mas vai terminar lá. A raça humana não vai ser apenas redimida, a raça humana vai ser exaltada a uma condição superior à que tinha antes do pecado. E o apóstolo Pedro fala disso, e quando você estuda, nós seremos participantes da natureza de Deus. Porque Deus tem parte na natureza humana e as duas naturezas se fundiram. Por isso que Jesus Cristo, Deus o Pai, o Espírito Santo e os anjos virão morar nesta terra conosco, porque Deus se tornou um de nós e nós nos tornamos um com Ele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E os seres humanos caídos, todavia redimidos, não serão apenas redimidos, mas exaltados a uma condição superior à que tinham antes da queda. Nós teremos parte da natureza de Deus. Não seremos deuses, nem semideuses, mas teremos uma participação da natureza divina em nós, e nunca mais desejaremos ter contato com o pecado. Apocalipse 14:14, a segunda parte diz que o Cordeiro colhe a recompensa do seu sangue. A Bíblia diz: Jesus verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Apocalipse 14:10, o Cordeiro que derrama fogo e enxofre sobre os adoradores falsos através de um sistema religioso prostituído. Apocalipse 15:3, o Cordeiro canta com os remidos o cântico da vitória sobre o mar de vidro. O cântico de Moisés, depois da libertação do Egito. Irmãos, imagina você e eu sobre o mar de vidro, cantando o cântico da vitória, glória, aleluia, e vamos cantar e cantar, e sabe quem vai estar lá na frente regendo? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Você sabia que Jesus cantava aqui na terra? Especialmente quando ele ficava triste, ele cantava. Ele estava com os discípulos, ele cantava. É muito bonito quando você vai a Israel e na sexta-feira à tarde você vê os judeus cantando. Ou quando você vai no Muro das Lamentações, normalmente são cânticos de lamento, né? Mas imagina Jesus, você já imaginou Jesus cantando? Jesus cantará junto com você o cântico do Cordeiro. O Cordeiro que entra, Apocalipse 17:14, o Cordeiro que entra na última batalha. Apocalipse 17:14, a segunda parte, o Cordeiro que enfrentará Satanás e seus aliados e os vencerá. Apocalipse 19, o Cordeiro que anuncia a festa da vitória. Apocalipse 19:9, o Cordeiro que chama os remidos para participarem com ele da festa da vitória. E Apocalipse 21:9, o Cordeiro que apresenta a noiva agora como esposa. Irmãos, no Apocalipse há uma fluidez de símbolo. A Bíblia apresenta a igreja como a noiva de Cristo, mas apresenta Jerusalém também como noiva de Cristo, a igreja como esposa, Jerusalém, a nova Jerusalém como esposa. Como é que é esse negócio? Quando a igreja de Deus estiver dentro da nova Jerusalém, existe o casamento, então a noiva se torna esposa. Você entendeu? Jerusalém é a noiva, a igreja é a noiva, ambas são esposa, mas o casamento se dá quando a noiva entra dentro da cidade celestial. E então existe o quê? A ceia das bodas ou seja, existe uma festa de casamento. Eu gosto muito quando faço casamentos,
Quando estava em igrejas maiores, realizava muitos casamentos. E eu gostava de fazer, gosto de fazer casamento. E a parte que eu mais gostava era, depois de dizer o nome da noiva, o nome do noivo, era dizer: vamos para a festa. Coisa linda, coisa gostosa, um casamento cristão. Depois que é feito o culto, a Bíblia diz primeiro o altar e depois o leito. Primeiro a bênção, depois o leito. Eu vou contar uma história aqui, talvez você ache engraçado. Tinha um casal numa das igrejas que eu fui pastor, eles eram muito pobres, muito humildes. E eles resolveram casar, 2 jovens. Muito simples. Eles me procuraram, perguntaram se eu faria o casamento. Eu falei: lógico. Mas era uma igreja muito chique, uma igreja grande. E eles achavam que o pastor não ia fazer. O pastor, chegaram assim, bem tímidos. Pastor, o senhor faria o nosso casamento? Eu falei: lógico que eu vou fazer. Aonde? Em casa. Eu falei: não, vai ser na igreja central. Mas pastor, não tem dinheiro para ornamentar. Eu falei: a igreja ornamenta. E outra coisa, nós vamos no salão de baixo do jovem, eu vou dar uma festa para vocês. Quantas pessoas vão convidar? Pastor, no máximo a gente consegue, de tudo que a gente consegue, é 30 pessoas. Falei: que bom, porque se fosse 100 ia ficar mais caro. Então tinha uns 30 que eles convidaram, eram pessoas muito simples. Aí eu mandei ornamentar a igreja da melhor forma possível, fiz como se fosse os casamentos que eu fazia dos irmãos que tinham condições. Aí marquei com eles várias reuniões para dar curso de noivo, treinamento. Um dia ele perguntou assim: pastor, eu preciso passar ela para o meu nome? Aliás, eu preciso transferir ela para o meu nome? E eu falei: irmão, quem transfere é carro. Você tira o decalque, vai no Detran, aí se transfere, assina um documento e tira um recibo de compra e venda. Você não vai transferir a esposa para o teu nome. Mas ele não, era simples, não tinha linguagem, né? Aí ele perguntou se eu ia transferir ela para o nome dele. Eu falei: aí eu tive que explicar que não era posse. Aí o rapaz novinho, a moça novinha, aquele fogo, aquela alegria, virgem, aquele, né? Eu falei: eu vou pagar a primeira noite de núpcias no hotel da esquina para vocês, no hotel no centro da cidade, um hotel bacana. A primeira noite a igreja vai pagar a noite de núpcias para vocês. Aí fiz o casamento sábado à tarde, um coquetel, um salgadinho, irmãos, fritura, tá? Fritura, bolo, aquela coisa arada, aquela delícia, tal. Por que não vem com esse negócio assim? Às vezes tem que comer cadê minha esposa? Não, amor, calma. Às vezes um pastelzinho, tal, aquela festa. E começou a festa, e não deu 5 minutos, o rapaz chegou para mim e disse: pastor, posso ir? Calma, rapaz. Passou mais 5 minutos, e a gente comendo, e se alegrando, e todo mundo rindo: pastor, posso ir? Calma, rapaz. Mas na quinta ou na sexta ele não aguentava, porque era na esquina, e ele estava ali pegando fogo, né? Aí eu falei: o rapaz, vem cá, senta aqui. Coraçãozinho, puf. Vou te dar uns conselhos, vai devagar. Aí orientei como é que tinha que ser, passo a passo. Você nunca fez esse negócio? Não, então vem cá, o pastor vai te ensinar. Vai devagar, chega lá, faz uma oração, tal, conversa, tal, não vai chegar lá e calma, orienta. Mas eu ria tanto, irmão, tanto. E eu fiquei judiando daquele peão. Eu falei: olha, 4 horas da tarde, você só vai descer daqui às 6 horas. Baixa a temperatura, calma, e não vem mais me perguntar. Quando der 6 horas, você está liberado. E se você estiver ansioso, eu vou acompanhar até a porta do quarto. Mas judiei, coitado. Estava muito ansioso. Agora você imagina, irmãos, a festa das bodas do Cordeiro. A tua alegria, a tua ansiedade. Se você quiser assistir um sermão meu, sabe quem vai ser o garçom? Todos nós estaremos sentados numa festa. E a Bíblia diz em São Lucas, numa das parábolas, que Jesus será o servo. Você já imaginou Jesus passando de mesa em mesa com uma taça servindo você? Jesus será o garçom. Aquele que morreu por você, que vive por você, que intercede por você, que voltará por você. A Bíblia diz que na festa das bodas do Cordeiro, você se assentará e Ele vai te servir. Que amor é esse? Você se sentirá constrangido quando Jesus chegar ao seu lado dizendo: aceitam uma maçã? Aceita uma melancia, um pedaço de melancia? Aceita. A Bíblia diz que Ele será o servo e Ele servirá a sua igreja nas bodas do Cordeiro. Jesus será o garçom.
Por isso, ele anuncia a festa. Ele chama os remidos para participarem com ele da festa da vitória. Apocalipse 19, 9. E ele então apresenta sua esposa, a igreja, dentro da Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que o Cordeiro, Apocalipse 21, 14, honrará seus 12 apóstolos que sustentaram os fundamentos bíblicos da verdade no primeiro período da igreja cristã, aqueles que deram a vida pela cidade. Haverá 12 colunas. E o nome gravado, isso é literal. Existe literalidade e simbolismo no Apocalipse, isso é literal. Haverá 12 colunas com o nome dos 12 apóstolos. Eu nunca sonhei, eu não sei se você já sonhou, em ter alguma rua com seu nome. Eu nunca sonhei com isso. Aliás, você já sonhou em receber um título de cidadão honorário de uma cidade? Algum tempo atrás, não muito tempo atrás, numa região que alcançava mais de 150 mil pessoas, foi-me solicitada a possibilidade, porque nós ganhamos um canal, através do ministro das comunicações daquele período, através da influência de um irmão, nós ganhamos um canal para uma cidade, para colocar a TV Novo Tempo, que alcançaria um raio de várias cidades com 150 mil habitantes. E eu então recebi uma oferta de uma pessoa, corri atrás de mais recursos, gastamos quase 70 mil reais, e colocamos uma bela antena e irradiou por toda aquela região. E esse irmão, muito querido, conseguiu, na Câmara dos Vereadores, um título de cidadão honorário para mim. E ele então marcou uma sessão para eu receber o título de cidadão honorário da cidade X. Até hoje eu não fui. Primeiro, porque eu não fui, porque a honra e a glória devem ser dadas a Deus. Segundo, não fui eu que arrumei os recursos. E então eu pedi que fizesse uma homenagem àquela senhorinha que está viva até hoje. Ela tem um brechó e ela vende roupa usada, ela vende um monte de coisa usada, ela vende mel, ela vende própolis, ela vende aquele negócio que sai da abelha, que é, como é que é? Geleia real. Irmãos, ela juntava naquele período em torno de 20 mil reais por ano. Sabe o que ela fazia? Ela entregava tudo para a pregação do Evangelho. Ela ria e dizia assim, para mim e para a Mília, olha aqui as minhas galochas. Os croque que fala aquele negócio feio, né? Croque, a mesma roupa, a mesma... Anos que eu fui pastor ali, anos que eu vi aquela irmã, a mesma roupa. Ela assim, eu estou velha, eu não preciso de trocar roupa, eu não preciso trocar calçado, eu não preciso. Então todo o dinheiro que eu ganhei para pregar o Evangelho, ela plantou, a gente fala plantar, né? Ela colocou não sei quantas antenas, ela pegava o dinheiro e mandava colocar antena aqui na África, em várias cidades. Hoje você vai na casa dela, mora numa casa simples, não tem alguns dentes na boca, os filhos são médicos, têm dinheiro, mas ela não gasta dinheiro com ela gasta dinheiro com as coisas de Deus. E o irmão disse, pastor, vem aqui para o senhor receber o título de cidadão honorário. E eu dizia para ele, irmão, eu não quero título de cidadão honorário de cidade nenhuma, eu quero o título da cidade Jerusalém Celestial, esse eu quero. Aí uma vez me chamaram para ir numa reunião, porque eu era um dos secretários de uma associação, porque um pastor nosso ia receber, e tinha que estar todo mundo lá para homenagear, porque o pastor ia receber o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo. Bonito. Não sou contra, tudo bem. Mas que a tua ambição seja ser título, ser cidadão, não por honra, porque cidadão honorário é uma honra concedida. Nós seremos cidadãos não honorários, seremos cidadãos pela graça de Jesus da Jerusalém Celestial. E Ele vai nos entregar, a Bíblia diz esse título. Apocalipse 21, 22 diz que o Cordeiro morará na Nova Jerusalém depois do milênio, na nova terra, aonde você viverá, o Cordeiro viverá. Aonde você estiver, o Cordeiro estará. Cordeiro jamais abandonará o seu rebanho. Apocalipse 21, 27. O Cordeiro cuja luz iluminará a Nova Jerusalém com a sua glória. O Cordeiro cuja presença jamais o pecado levantará a sua cabeça maligna. Porque não haverá necessidade do sol. Você já imaginou isso? A glória de Deus será uma luz que vai iluminar todo um planeta.
Isso é literal. A glória de Deus é luz. Não haverá noite, porque Deus estará o tempo todo. Por que não haverá noite? Porque Deus estará o tempo todo ali, a glória de Deus irradia tudo. E você estará imerso nessa glória. E finalmente Apocalipse 22, verso 1 a 5. O Cordeiro que será a fonte da nossa alegria e plenitude deve ser hoje. E Apocalipse 22, verso 3. O Cordeiro que se assenta em seu trono para pastorar o seu rebanho eterno, o seu rebanho resgatado. Então, fazendo um resumo, irmãos, no Apocalipse, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus é revelado junto com sua cruz. Ele enfrenta o diabo e seus aliados humanos e defende sua igreja. Ele liberta o seu povo do cativeiro. Irmãos, por que essa terra é um cativeiro? Porque ainda existe um inimigo aqui, chamado morte. Então nós estamos em cativeiro. Não se iluda, irmãos. Isso aqui é Egito, isso aqui é Babilônia, isso aqui é uma vida cativa. Você é cativo da doença, da tristeza, da dor, do sofrimento, da traição, das injustiças. Nós somos cativos disso. Estamos circunscritos a isso, circundados disso, sujeitos às contingências de todas as coisas ruins. Isso aqui não é vida, irmãos. Isso aqui é uma preparação para a vida verdadeira. Por isso que a Bíblia diz, isso aqui é pouco. Isso aqui é nada, é menos do que nada. Isaías fala. A Bíblia, Isaías vai num decrescendo, ele diz assim, isso aqui é um grão de areia. Não, isso aqui é pó, isso aqui é nada. Ele não tem mais o que chegar a dizer assim, isso aqui é menos do que nada. Isso aqui é um cativeiro. E então, o Cordeiro liberta o seu povo do cativeiro da terra, como libertou o seu povo do cativeiro do Egito, do cativeiro da Babilônia. Nos libertará do cativeiro desta terra, cujo o inimigo maior é a morte. Ele recebe a recompensa que lhe é direito. Ele implanta a justiça perante todo o universo e demonstra sua lealdade, seu amor, sua bondade. Ele recompensa os salvos. E agora, o Salmo 23 se cumpre em sua totalidade. E o Cordeiro será o nosso pastor por toda a eternidade. Abra a Bíblia no Salmo 23. Nós vamos encerrar lendo isso aqui. Esse aqui eu não preciso nem dizer para você onde é que está, né? Porque eu acho que esse aqui você sabe onde é que está, né? Bem no meio da Bíblia. Salmo 23. Coloque uma mão aí. E outra mão você coloca em Apocalipse 22. Você vai ver algumas mesmas expressões. Apocalipse 22. Deixa uma mão ali. Primeiro Salmo 23. Quando que isso vai se tornar realidade? Quando o Cordeiro se tornará o nosso pastor. Agora deixa eu ler o Salmo 23 nos dias de hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me... Irmãos, quantas coisas faltam na sua vida? Por 60 dias me faltou energia, drenou minha energia, faltou saúde, faltou alegria, faltou ânimo, faltou esperança, faltou tudo. Isso aqui não se cumpriu ainda. Deus cuida de nós, mas muitas coisas nos faltam. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quantas vezes você tem ansiedade? Quantas vezes você não tem paz? Quantas vezes isso aqui não é verdade? Guia-me pelas veredas da justiça. Que justiça, irmãos? Vivemos num mundo injusto. A Bíblia diz que Jesus voltará, em 2 Pedro, eu gosto demais desse texto, Jesus voltará para implantar um mundo onde habita justiça. Isso é um mundo injusto, irmãos. Soubesse quantas mulheres estão cativas no tráfico humano, sendo acorrentadas e violentadas dia e noite até a morte. Só de pensar isso me dá um horror, me causa um horror, melhor dizendo. Mundo injusto. Ainda que eu ando pelo vale da sombra e da morte, isso aqui é a nossa realidade. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O centro do Salmo 23, no quiasmo, que é onde se acha o centro. O centro do Salmo 23 é: tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso aqui são promessas que se cumprem parcialmente na nossa vida, mas não totalmente, mas vão se cumprir totalmente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Esse salmo é parcial. Nós temos um pastor, mas esse pastor hoje é um intercessor, um mediador. Agora abra a Bíblia em Apocalipse 22. Pode ler o 21, 27, depois o 22 até o 5, aí o salmo 23 se cumpre, diz assim, 21, 27, depois o 22, 1 a 5, nela, na cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aí vem o cumprimento do Salmo 23. Então me mostrou o rio da água da vida. Jesus nos levará às fontes da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, de uma e da outra margem, nos levará aos pastos verdejantes, ou seja, a árvore da vida que produz o seu fruto, dando o seu fruto de mês em mês, cujas folhas da árvore são para a cura dos povos. E aí, nunca mais haverá qualquer vale de sombra e de morte, maldição. Nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte, o caráter, estará o nome dele. Já não haverá noite, nem precisarão eles da luz de candeia, de iluminação, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E o Salmo 23 se cumprirá, e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, para encerrar, nós lemos Apocalipse 7, duas partes. A primeira parte, irmãos, é a parte divina. Eu vou pedir licença, com todo o respeito, a esse quadro lindo que foi colocado aqui pelas irmãs para o Dia da Mulher, para o Dia das Mães. Para ler aqui, talvez os que estão ali ainda não conseguem ver. Peço desculpa aos irmãos, às irmãs especialmente. O que nós lemos, irmãos, em Apocalipse 7, são duas partes. Eu quero terminar explicando para você de uma forma sucinta. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Mas as coisas de Deus, elas são divino-humanas. Você jamais será salvo se você não aceitar o que Deus fez por você. A Bíblia, ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo, todavia escrita por homens. Jesus, ele é divino, humano. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. A primeira parte de Apocalipse 7 fala das ações de Deus. E a segunda parte, da necessidade que nós temos de permitir que Deus realize uma obra de transformação. Porque senão o Salmo 23 não vai se cumprir na nossa vida. 30 vezes o Cordeiro conta toda a sua história. E você pode pegar, chegar em casa, abrir lá, Concordância Bíblica Online, pregar a palavra Cordeiro, está aqui 30 vezes no Apocalipse. E finalmente ele se torna um pastor. E ele cuidará do seu rebanho por toda a eternidade. E a morada do pastor é junto com as ovelhas. Então, Apocalipse 7 a 9, irmãos. Jesus e a oferta das vestes celestiais. Então, presta bem atenção. Caráter, né? Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Graça. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças em termos de salvação são como trapos de imundícia, Apocalipse 64, 6. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Parte humana.
Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, divino humano. Nossa vontade emerge em sua vontade, divino humana. Nosso espírito torna um com o seu, divino humano. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele, divino humano. Viveremos sua vida. Nós viveremos a sua vida. E isso é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, não verá o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Então a primeira parte daquilo que nós lemos aqui em Apocalipse 7, do verso 9 até o verso 13, do verso 12, é aquilo que o Cordeiro faz. É a oferta do Cordeiro para cada um de nós. Agora, Apocalipse, ele é dividido em duas partes. A parte 13 a 17 é quando Cristo voltar, quais serão as vestes de nosso caráter. Aqui é que entra a nossa parte, irmãos. Não somos salvos porque nós formamos um caráter, mas porque Cristo forma o seu caráter em nós através do Espírito Santo. A veste nupcial, veste de justiça, simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas do Cordeiro. Terminando, o último texto. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Jesus Cristo. Não por causa de alguma bondade inerente, mas porque Cristo recebe como seu filho por adoção. Nós somos adotados no seio do amado, do Abba, o Pai. O pecador obtém o perdão de seus pecados, porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. A palavra penhor aqui é garantia, arrabon. O Senhor fala ao seu Pai Celestial dizendo: este é o meu filho. Eu absolvo da condenação da morte eterna, dando-lhe minha apólice, garantia de seguro de vida, a vida eterna. Porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o homem perdoado e revestido das belas vestes de justiça de Cristo se encontra irrepreensível diante de Deus. Cortou ali, diante de Deus. O que é a nossa vida aqui? Uma estrada, um pequeno livro que eu escrevi, que já esgotou no passado. Uma estrada de mão única. Nascemos e caminhamos por uma estrada de mão única. E se nós permitirmos Jesus, com a sua vara e o seu cajado, Ele vai nos guiando para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E nós chegaremos no lugar chamado Portão do Céu. E quando nós chegarmos no portão do céu, Jesus, com a sua mão direita, a sua destra, a mão do favor, Jesus, Ele abre os portões do céu, com seus reluzentes gonzos. E Jesus manda os anjos, eu gosto muito de repetir isso, os anjos vão lá na tua casa. Jesus é chamado arquiteto e construtor. Como que Ele fez isso? Não sabemos. Mas Ele construiu a sua morada. Lá dentro da sua casa vai buscar o que é teu. Irmãos, por que o que nós temos aqui não é nosso? Porque isso aqui, aos olhos de Deus, é esmola. Isso aqui é esmola, Deus não dá esmola. E o próprio pastor nos conduzirá às fontes da água da vida, aos pastos verdejantes que é a árvore da vida. E a Bíblia diz que Ele apacentará. Lembra Apocalipse? E Ele apacentará o seu povo. Quem apacenta é o pastor. E então Jesus deixa a posição de cordeiro e se torna pastor. E Ele cuidará de você e de mim por toda a eternidade. E você não terá nenhuma dificuldade em adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo e servi-lo. E nós viveremos uma vida, Ellen White diz, a vida que se mede com a vida de Deus. Você entende isso? A vida que se mede com a vida de Deus. Deus tem uma eternidade passada. Deus nunca teve princípio. Deus sempre foi, Ele é. Nós
teremos uma eternidade futura. Todavia, a vida que se mede com a vida de Deus dali para frente, ou seja, imortais. Eu não sei se você gosta dessa vida aqui, eu gosto. Apesar de todos os percalços, eu gosto de viver. Mas você imagina o dia que você for declarado imortal? O dia que a dor não bater mais à sua porta, as preocupações, as doenças, os boletos que vêm, não atrasa, tudo chega certinho. Eu pago um condomínio num lugar aí, rapaz, chega 20 dias antes. Mas para que manda 20 dias antes? Eu vou pagar no tempo certo. Eu já fico com raiva, eu já pago no dia. Mas chega 20 dias antes do pagamento, chega. Eu já pago no dia. Não atrasa. Não haverá mais boleto, preocupação, IPTU, IPVA. Você vai ter asa, não vai precisar pagar IPVA para as tuas asas. Deixa eu perguntar para você. Quem é o teu pastor hoje? O teu pastor hoje é o Cordeiro de Deus, que quer tirar o pecado da sua vida, da minha vida. Esse Cordeiro fez tudo sem ter nada mais para fazer. E em breve o Cordeiro voltará como leão da tribo de Judá e nos libertará do cativeiro desse mundo e nos levará para o curral celestial, onde haverá paz e eterna segurança. Nada do que passamos aqui importará se nós perdermos o céu. Mas também nada do que nós passamos aqui importará quando nós estivermos dentro da eternidade. Que Deus nos abençoe. Nosso Deus e nosso Pai, estamos muito perto do outro lado do rio da vida. Pela fé já podemos avistar a terra da promessa. Aquele lugar desconhecido ainda, mas queremos conhecer pessoalmente e estar com o nosso supremo pastor, o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas, que vive pelas ovelhas e voltará pelas ovelhas e apacentará o seu rebanho junto às fontes da água da vida. Águas que brotam do seu próprio trono, pastos verdejantes, que é o fruto da árvore da vida, e a bondade e a misericórdia nos acompanharão. E habitaremos na casa do Senhor, com o Senhor, por toda a eternidade. Assim, Senhor, nos ajuda a continuar nessa estrada de mão única, andando sempre pela frente, olhando sempre para cima, mas caminhando em direção ao portão do céu. Que o Espírito Santo do Senhor, quando e se for necessário, usando a vara e o cajado, podem e devem nos disciplinar, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Mesmo que o caminho seja apertado e a porta estreita, nós queremos um dia estar com Jesus. Portanto, o Senhor não precisa bater a porta, o Senhor pode entrar e tomar posse, porque o nosso coração pertence ao Senhor. Nós te autorizamos, porque o Senhor disse que nos daria esse livre-arbítrio, mas até nos envergonhamos de falar isso, Senhor. Por favor, Senhor, toma posse da nossa vida. Cuida de nós, tão falíveis, tão complexos, tão imprevisíveis. Toma posse de nós e cuida de nós, usando o teu bordão, cheio de amor. Mas às vezes, se necessário, nos disciplinando, nos dando algumas cutucadas, para que a gente não volte a olhar para o lado, mas olhe para frente, porque o céu está chegando. E que um dia, sobre o mar de vida, quando o Senhor der a ordem, nós possamos cantar glória, glória, aleluia, aleluia, amém, 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 dizendo: chegou o momento de tomar posse daquilo que o Senhor nos deu pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, porque o livro do Apocalipse é recheado e é chamado o livro do Cordeiro de Deus, porque é onde Jesus mais é expresso no Novo Testamento como aquele que foi morto, mas como aquele que rege o universo com seu cetro de justiça, aquele que defende a sua igreja contra as hostes do maligno, e aquele que já venceu e destruirá os inimigos, sendo o maior deles a morte. Nos dê um restante de sábado abençoado e feliz,
na tua plenitude, que é a tua presença, em nome de Jesus. Amém.